Efésios 6, nós faremos a leitura apenas aí dos versos 1 a 3. Vamos ler juntos a uma só voz a palavra de Deus. Leiamos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome, te bendizemos, ó Deus, por tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, nesse instante que teu Santo Espírito possa nos conduzir na meditação da tua palavra, que não haja, Senhor, nenhum impedimento, nada, Senhor, em nós e no nosso coração, que possa resistir, ó Deus, aquilo que o teu Santo Espírito pretende falar a nós nessa noite. Por isso, Senhor, nós suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, apesar de mim mesmo, mas que o Senhor possa conduzir, ó Deus, a meditação na tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, oro confiante em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, nós estamos aí então chegando a um novo capítulo, o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, mas percebam que o apóstolo Paulo continua tratando do mesmo tema. Ele está falando então a respeito do enchimento do Espírito Santo e da nossa sujeição em Cristo, conforme a gente viu aí no capítulo 5, os versos 18 e também o verso de número 21. Nós vimos então em ocasiões passadas como é que então se dá a essa esposa sujeita a Cristo, essa esposa cheia do Espírito sujeita a Cristo, e como é que também se dá na prática esse marido, então, cheio do Espírito e sujeito ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. A esposa, então, o apóstolo Paulo está dizendo, cheia do Espírito, ela se submete, ou ela se sujeita a Cristo, e ela demonstra isso na prática, na vida familiar, se sujeitando ao seu próprio marido. O marido, então, por sua vez, que é cheio do Espírito Santo, então, e sujeito a Cristo, ele ama a sua esposa da mesma maneira como Cristo amou a igreja e até mesmo se entregou por ela. Aqui, então, o apóstolo Paulo começa a mencionar como é que os filhos também evidenciam ser cheios do Espírito e também serem sujeitos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo então vai seguindo essa ordem, Ele primeiro então fala das mulheres, ele fala então dos maridos, agora então ele se dirige aos filhos nesse assunto certamente extremamente importante, não só no que diz respeito ao conhecimento que a Bíblia traz a respeito desse assunto, mas certamente as aplicações que isso tem para a nossa vida nos dias atuais. A palavra de Deus, então, irmãos, ela é bem clara quando ela menciona que uma das características dos últimos dias e todo aquele quadro de impiedade que nós encontramos no relato da Escritura, menciona, dentre outras coisas, a desobediência aos pais. Então, em outras palavras, quando a Bíblia, então, fala a respeito dos últimos dias, fala dos fins dos tempos, ela menciona, então, naquela lista de pecados que eu vou mencionar agora há pouco com os irmãos, ela inclui, então, como marca da impiedade de uma sociedade, exatamente a desobediência dos filhos aos pais. Veja, por exemplo, se você quiser abrir, mas eu vou ler aqui para você, Romanos capítulo 1, os versos 28 a 30, quando o apóstolo Paulo então fala a respeito do fato de que Deus entregou os homens que não queriam glorificar a Deus, mas a criatura, Deus entrega então esses homens às suas impiedades, então ele descreve minuciosamente as características ou as evidências então dessas impiedades. No verso 28 ele diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí ele então vai dando a lista. Cheio de injustiças, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Aí ele diz, desobedientes aos pais, insensatos,
pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Outro texto, então, semelhante a esse, que também há mencionado pelo apóstolo Paulo sobre os fins dos tempos, está lá em 2 Timóteo capítulo 3, do versos de 1 a 4. Lá nós encontramos também uma lista semelhante a essa que nós lemos aqui em Romanos. E nós vamos encontrar novamente lá a desobediência aos pais como sendo um sinal, então, da impiedade dos últimos dias. Paulo vai dizer assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfadoados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então percebam, irmãos, que dentro desse quadro que a gente vê muitas vezes na nossa sociedade, Paulo então não descarta, não deixa do lado de fora algo extremamente importante para nós, que é exatamente a desobediência aos pais. E certamente a gente percebe isso dia após dia sendo numa crescente. Os filhos cada vez mais estão desobedecendo aos pais. Os lares então estão sendo atacados, né? Estão demonstrando certamente isso através então da relação dos filhos com os seus pais. Portanto, irmãos, as exortações que o apóstolo Paulo tem aqui para nós, elas são extremamente importantes. Elas são atuais. Elas precisam novamente serem colocadas diante de nós, para que nós então percebamos de fato aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer a este respeito. E não somente isso, mas quando nós entendemos então que a desobediência aos pais é um sinal então dessa impiedade dos últimos dias, cabe a nós, então, como cristãos, demonstrarmos, então, como nós devemos nos relacionar com os nossos pais e trazer o real significado, então, da obediência aos pais. Por isso, então, o apóstolo Paulo vai mencionar 3 motivos aqui pelos quais nós devemos obedecer, os filhos devem obedecer aos seus pais. A primeira coisa, então, que o apóstolo Paulo nos ensina como sendo razão pela qual os filhos devem obedecer aos seus pais, está aí no verso de número 1, quando ele diz, então, que é justo. Ele vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. A palavra que é traduzida aí como justo, né? É a palavra grega dikaios. E eu fui pesquisar essa palavra, eu desisti no meio do caminho, porque a palavra é extremamente rica. Ela tem muitos significados e ela tem muitas aplicações na palavra de Deus. Ela é usada, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, o verso 7, quando lá então Lucas se refere a Ló como alguém justo, que foi então tirado de Sodoma e Gomorra, exatamente porque Deus viu a sua justiça. Ele era um homem correto diante de Deus. Paulo então está usando essa palavra exatamente para dizer aos filhos que obedecer aos seus pais é algo correto. Por isso aí a palavra justo tem a ver com aquela retidão. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que obedecer aos pais é a coisa certa a se fazer. Então notem, irmãos, que o apóstolo aqui, ele está recorrendo ao senso comum, ao senso natural. Ele nem chegou ainda aos princípios dos mandamentos de Deus, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ele está falando de maneira natural. É natural, é comum, é normal. É o esperado de que os filhos obedeçam aos seus pais. A obediência, na verdade, ela existe como algo tão antigo, né, como a própria criação. E é isso, então, que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. Nessas relações humanas que nós vivenciamos, a obediência dos filhos aos pais, ela é essencial, ela é natural. Ela deve acontecer dessa maneira. E notem então que
o apóstolo Paulo, ele menciona aqui que os filhos devem obedecer aos pais. A palavra aqui depois a gente vai ver no verso de número 4, né, que ela aparece aí de novo, mas na semana que vem eu vou mencionar a respeito disso. Mas aqui os pais são os genitores, são os provedores, são os cuidadores então dos seus filhos. Aqui então a palavra pais, ela inclui o pai e a mãe. O filho então deve obedecer a ambos. Ele não deve, então, escolher aquele então, que ele vai obedecer. É por isso, então, meus irmãos, que nós ficamos horrorizados quando nós vemos notícias de filhos que maltratam os seus próprios pais, porque isso não é natural, isso não é normal. Quantos de nós aqui, né, se você tem um pouquinho mais de idade, se lembra do famoso caso lá da Suzanne von Richthofen, que juntamente com o seu namorado matou os seus pais? Quantos de nós ficamos horrorizados com casos recentes de filhos então que maltratam, que matam os seus próprios pais, como foi o caso recente daquele adolescente de apenas 14 anos que matou o seu pai, a sua mãe e o seu irmão de 3 anos de idade. Exatamente, irmãos, de que isso não é natural. A gente não precisa nem ouvir notícias como essas que eu acabei de mencionar para que nós ficamos indignados com filhos desobedientes. Basta a gente ver alguns filhos dando birra em público ou respondendo grosseiramente os seus próprios pais para causar em nós essa indignação. Exatamente porque não é algo natural, não é algo normal. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então ele diz: filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. Então essa ordem, obedecer aos pais porque é justo, ela deve ser feita então simplesmente porque Deus afirma isso. Façam, isso é justo diante de Deus. Veja então que esse é o primeiro motivo que o apóstolo Paulo menciona aqui para nós. Por que os filhos devem obedecer aos seus pais? Ele diz, porque isso é justo. E talvez a gente pergunte aqui, né? O que de fato os filhos devem obedecer aos seus pais? Em qual sentido então que os filhos devem acatar as decisões dos seus pais? É interessante aqui que o verbo que aparece obedecer, ele não é simplesmente uma obediência, como é que eu posso dizer, cega. Não é algo assim, sem nenhuma direção. A palavra obedecer, ele tem o sentido de que os filhos devem obedecer aquilo que os pais falam, as ordens que os pais dão. É interessante isso, né? Porque muitas vezes os filhos se questionam, porque eu não sei o que eu devo obedecer ao meu pai, eu não sei o que devo fazer para que eu de fato tenha essa obediência. E a palavra de Deus então nos diz exatamente isso, os filhos devem obedecer aquilo que os pais falam, aquilo que os pais pedem. O sentido aqui desse verbo é se colocar debaixo dessa ordem então dos pais. Então se você é filho, né? Então você sabe exatamente o que o seu pai deseja que você faça, qual é a obediência então que você deve prestar. É a obediência daquilo que o seu pai lhe pede. São os conselhos, são as direções então que cada um dos nossos pais nos dão. Há um segundo então motivo que o apóstolo Paulo menciona, pelos quais os filhos devem obedecer os pais. Veja aí então que o apóstolo Paulo diz que é justo, mas ele diz também porque é mandamento. Verso 2 ele vai dizer: honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Paulo então está repetindo aqui o quinto mandamento, mencionado lá em Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele também está usando parte desse quinto mandamento, que é repetido também lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá.
A palavra de Deus diz lá em Levítico 19, os versos de 1 a 3, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sereis santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Por mais que isso pareça algo grosseiro para nós, ou que soe mal aos nossos ouvidos modernos, um filho desobediente no Antigo Testamento, ele era condenado à morte. Você encontra isso lá em Êxodo 21. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. A lei de Moisés, ela previa nas bênçãos e também nas maldições, bênçãos para os filhos obedientes, mas maldição para os filhos desobedientes. Basta você ler lá Deuteronômio capítulo 27, que você vai encontrar exatamente isso, que um filho que desonrasse os seus pais, eles eram amaldiçoados. Percebam então aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus nos diz que nós não devemos apenas obedecer aos nossos pais, mas nós devemos honrá-los. A honra é o mesmo que estimar, é o mesmo que fixar valor. Percebam que a honra, ela tem um sentido de reverenciar. É engraçado que essa palavra tem um sentido de venerar. Honrar, ele não é como uma idolatria, porque o próprio Senhor Jesus Cristo advertiu os seus seguidores a respeito disso, de que eles não deveriam amar mais os seus pais do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a honra, ela vai muito mais além do que simplesmente respeitar os pais. É mais do que simplesmente dizer senhor, senhora, ou pedir bênção para o pai, ou pedir bênção para a mãe. Um pastor e comentarista, o pastor e comentarista William Hendrickson, quando ele comenta esse texto, ele diz o seguinte: honrar pai e mãe significa mais que obedecê-los. Honrar implica amar, acatar de maneira muito elevada, mostrar um espírito de respeito e consideração. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 27, quando ele fala então sobre essa questão da honra do pai e da mãe, olha que coisa que ele diz lá. Ele diz assim, que honrar pai e mãe é o mesmo que dar a toda a devida reverência sincera, em palavras e em procedimento, a oração e ações de graça por eles. Então o Catecismo Maior está dizendo, honrar pai e mãe é orar pelo pai e pela mãe, a imitação de suas virtudes e graças. Já viu isso, né? Que às vezes os filhos, eles só imitam as coisas ruins dos pais, mas o catecismo está dizendo, você tem que imitar as coisas boas. Isso é honrar o pai e a mãe. Ele está dizendo a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa dos pais, a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus diversos graus e natureza das suas posições. A parte que eu mais gosto dessa pergunta é, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. O Catecismo Maior está dizendo, quando nossos pais falham, ao invés de nós mostrarmos os seus defeitos, nós os encobrimos, exatamente para honrá-los. Paulo afirma então que este mandamento é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Certamente os outros mandamentos também têm promessas.
do primeiro ao 10º mandamento, nós encontramos diversas promessas a respeito disso. Mas esse é, de fato, o primeiro mandamento que menciona, então, essa promessa. E é, de fato, o primeiro mandamento que é dirigido a um público específico, né? No caso aqui, então, os filhos que devem honrar os seus pais. Então, o que Paulo está ensinando aqui, irmãos, é exatamente aquilo que nós conhecemos pela experiência da vida. Filhos desobedientes, eles têm menos a possibilidade de viver do que filhos obedientes, que geralmente eles desfrutam de uma vida mais tranquila. E talvez você vai dizer assim, pastor, mas isso não é muito verdade não, porque o filho da minha vizinha, aquele menino é terrível, ele é desobediente aos pais, ele faz um tanto de coisa errada, e parece que aquele menino tem 7 vidas. Ele não morre de jeito nenhum. E o outro filho lá da vizinha, um menino é um anjo, é obediente aos pais, muito estudioso. E ele morreu mês passado lá e não está fazendo nada de errado. Não é isso então que o mandamento está dizendo. E o mandamento não está dizendo que os filhos obedientes eles vão viver 100 anos. O que de fato o mandamento está colocando aqui diante de nós é que realmente é uma bênção um filho obediente. E não só é uma bênção na sua família, mas certamente também é uma bênção para a sociedade. O fato aqui, irmãos, é que os filhos desobedientes aos pais, geralmente eles vivem uma vida indisciplinada e perigosa. Eles estão o tempo inteiro, então, fugindo dos conselhos dos seus pais. E geralmente é assim, irmãos. Filhos que dão problemas na família, que são desobedientes aos pais, certamente eles vão dar problema também na sociedade, no trabalho. Geralmente isso é algo que acontece de maneira muito geral. Quando a gente percebe, então, jovens infratores da lei, você sempre vai encontrar um filho desobediente aos pais. Geralmente é assim. Aquele menino que foi preso, era um filho desobediente. E, infelizmente, irmãos, muitas vezes nessa lista de infratores da lei, nós encontramos muitas vezes filhos de crentes. Pessoas que nasceram num lar evangélico e que não obedeceram ou não ouviram o conselho dos seus pais e certamente também não obedeceram o conselho de Deus. Uma questão ainda que precisa ser mencionada, irmãos, é que quando esses filhos eles desobedecem e desonram os seus pais, eles passam também a desobedecer e a desonrarem a Deus. O 5º mandamento, então, tem a ver exatamente com isso. Então, esses jovens desobedientes, eles não seguem o ensino de Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Então, filhos desobedientes, eles estão também desobedecendo ao próprio Deus. Então, qual tem sido um dos grandes desafios da nossa sociedade? O que de fato muitas vezes tem abalado as famílias de modo geral? É exatamente isso. É criar filhos obedientes. Filhos que respondam aos nossos conselhos. Filhos, então, que possam ouvir aquilo que nós temos a dizer. E, sobretudo, irmãos, filhos que ouvem os mandamentos do Senhor. Nesse sentido, então, Calvino vai dizer o seguinte: aqueles que se mostram bondosos para com seus pais, de quem receberam a vida, se asseguram da parte de Deus de que tudo estará bem com eles em sua vida. Então esse é o segundo motivo pelo qual os filhos devem obedecer aos seus pais. Não é apenas porque é justo, mas também porque é mandamento. Mas ainda existe um terceiro motivo pelo qual o apóstolo Paulo fala que os filhos devem obedecer aos seus pais. O terceiro motivo, então, é por causa do Evangelho. Veja aí o que o apóstolo Paulo vai dizer no início do verso de número 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Então nós já mencionamos, obedecer aos pais, ele não é apenas justo, mas ele também é um mandamento, mas a obediência dos filhos, ela deve ser
por causa do Senhor. Conforme eu mencionei aqui no início do nosso sermão, é exatamente isso, um filho crente, um filho cheio do Espírito e que se sujeita a Cristo. Na prática, então, ele vai demonstrar isso, que ele é uma pessoa obediente aos seus pais. Em outras palavras, irmãos, um filho obediente ao seu pai, à sua mãe, nada mais é do que um filho convertido. Um filho que foi alcançado pelo Senhor. Ele não apenas deseja agradar os seus pais e obedecer às suas ordens, mas ele deseja, sobretudo, agradar o Senhor. Então, a consequência natural da sua sujeição a Cristo é, então, a sua obediência aos seus pais. Conforme nós vimos, a mulher sujeita a Cristo, ela se submete ao seu próprio marido. O marido, então, sujeito a Cristo, ele ama a sua esposa, então, como Cristo amou a igreja. Agora, então, os filhos que se submetem ao senhorio de Cristo, eles demonstram isso, então, honrando os seus pais, honrando-os de coração, obedecendo-os prontamente. Preste atenção, então, nisso, filhos. Ouçam o que está sendo afirmado neste momento. Não é a quantidade de vezes que você vem à igreja que torna você, então, ou prova que você é uma pessoa convertida. O que de fato é algo que prova a sua verdadeira conversão e a sua sujeição ao senhorio de Cristo é se você é obediente aos seus pais. Você pode frequentar a igreja todos os domingos. Você pode até ser querido pela igreja. Você pode até fazer parte da lista de oração da SAF, como filho de oração da SAF. Mas se você não é obediente ao seu pai e à sua mãe, a sua fé não é verdadeira. É o que diz aqui o apóstolo Paulo. Assim como a conversão de um marido é provado pelo tanto que ele ama a sua esposa, e da mesma maneira, então, que a conversão de uma esposa é medida a quantidade ou as vezes que ela se submete ao seu marido, assim também a conversão de um filho a Cristo é provada pela maneira, então, que ele obedece aos seus pais. Foi por isso, irmãos, que o próprio Senhor Jesus, ele advertiu severamente os fariseus e os escribas, porque eles estavam invalidando o mandamento de Deus de honrar pai e mãe. Quando aqueles fariseus, então, eles tinham ali um dinheiro guardado, e eles poderiam, então, socorrer os seus pais, e eles disseram, olha, eu não posso dar esse dinheiro para o meu pai e para a minha mãe, porque isso é oferta a Deus, é um corbã. Né? Os meus pais estão passando necessidade, mas eu não posso ajudá-los, porque eu já ofereci isso a Deus. Jesus então vira para aqueles fariseus e para aqueles saduceus, e ele diz o seguinte, olha, vós porém, ele diz o seguinte, né? Se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, ou seja, isso é oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe. Jesus então disse, vocês estão invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, porque vós mesmos transmitistes e fazei muitas outras coisas semelhantes. Então Jesus está condenando esses fariseus, exatamente porque eles não obedeciam o 5º mandamento. E eles estavam inclusive dando uma desculpa muito espiritual. Olha, o dinheiro que eu tenho a oferecer aos meus pais, eu não posso dar a eles, porque eu dei esse dinheiro a Deus. E Jesus falando, está tudo errado. Você está invalidando o mandamento de Deus de honrar pai e mãe, quando vocês fazem isso. Portanto, a obediência dos filhos, elas devem então fluir, não só do sentimento de amor, não só em gratidão e estima pelos seus pais, embora isso sejam sentimentos e sejam motivações muito importantes, mas principalmente a obediência dos filhos, elas devem vir dessa reverência devida ao Senhor Jesus Cristo. Em resumo, irmãos, o filho obediente é o filho cheio do Espírito. E quando ele se torna então cheio do Espírito,
Ele quer obedecer aos seus pais, não porque é simplesmente algo justo, não simplesmente porque é um mandamento, mas por causa do próprio Senhor Jesus Cristo. Vejam então esses 3 motivos que o apóstolo Paulo menciona aqui para nós. Por que os filhos devem obedecer aos seus pais? Ele diz, porque é justo. Ele diz também porque é o mandamento, é o primeiro mandamento com promessa. E ele diz também, é por causa do Evangelho. Obedecei a vossos pais no Senhor. Meus irmãos, se em Moisés os filhos deveriam obedecer aos seus pais, em Jesus Cristo, esse mandamento, ele é confirmado e ele também é ampliado. Nós, então, como crentes, estamos fazendo tudo como ao Senhor. Percebam que Jesus, ele desceu do céu para honrar e obedecer ao seu Pai Celestial. Cristo, então, deixou claro que em todos os momentos do seu ministério, a sua vontade era fazer a vontade daquele que o enviou. Ele vai dizer isso em João 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele ainda vai dizer em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Até mesmo em momentos de angústia, de momentos então de muita escuridão, como aconteceu lá no jardim do Getsemane, em que Jesus então previa a sua própria crucificação. Naquele momento ele diz, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O autor de Hebreus, ele descreve o Senhor Jesus Cristo como um filho obediente, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Diante disso, então, filhos, qual é a desculpa para que você possa obedecer aos seus pais? Será que tarefas de casa ou qualquer outra ordem que os seus pais deem a vocês são tão difíceis de serem obedecidas, quando nós somos então mencionados aqui que Cristo deu a sua vida em obediência à vontade do seu Pai Celeste? Por que então, filhos, a honra aos pais tem sido deixada de lado quando Cristo honrou ao seu Pai, garantindo então assim a nossa salvação? Por que então, filhos, é tão difícil obedecer e honrar aos pais que lhe deram a vida, quando nós nos lembramos que foi a obediência de Cristo então que nos deu a vida eterna? Portanto, então, filhos aqui presentes, ao pensarem em desobedecerem ou desonrarem a seus pais, lembrem-se do Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se então, ou tenham em mente, que a obediência aos pais, ela vem do Senhor Jesus Cristo. É por meio do Senhor Jesus Cristo e é para o Senhor Jesus Cristo. Logo, irmãos, a obediência aos pais, antes de tudo, é uma obediência ao próprio Senhor Jesus Cristo. Filhos, então, cheios do Espírito, eles desejam agradar aos pais, mas, sobretudo, eles desejam agradar ao Senhor Jesus Cristo. E talvez você está pensando, puxa, pastor, mas hoje é o dia dos pais, o senhor está falando dos filhos. O senhor podia falar dos pais também? Certamente, irmãos. Os filhos, então, que querem dar um presente valioso para o seu pai nesse dia, então obedeça ao que ele faz, o que ele diz, melhor dizendo. O maior presente, irmãos, que um pai pode receber é a obediência dos seus filhos. A maior alegria de um pai é não precisar dizer a mesma coisa a um filho mais que 2 vezes. Um pai tem imensa alegria em não precisar ameaçar o seu filho para que a sua ordem seja cumprida. Sobretudo, irmãos, um pai cristão, ele se alegra em ver os seus filhos obedientes ao Senhor. Um pai se alegra em ver os seus filhos obedecendo os mandamentos de Deus, orando, lendo a Bíblia,
se envolvendo então nas coisas do reino de Deus. Filhos, os seus pais não desejam filhos perfeitos, mas eles desejam filhos obedientes, dedicados ao Senhor, submissos então à vontade do nosso Deus. Que o Senhor Jesus então, esse filho obediente ao seu Pai Celeste, capacite a cada um de nós, os filhos, a obedecerem os nossos pais no Senhor. Não simplesmente porque é justo, não simplesmente porque é um mandamento, mas porque, de fato, nós queremos agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja assim, então, para a glória e louvor do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe nessa noite. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome mais uma vez, Senhor, nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, por cada filho aqui presente, por cada pai também aqui presente, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos capacitar a sermos filhos obedientes aos nossos pais, sobretudo, ó Deus, obedientes ao Senhor em todas as coisas. E que assim, Senhor, o Senhor possa transformar o coração de cada um dos filhos que estão aqui, Senhor, nesta noite. Se há, Senhor, aqui no nosso meio, pais que sofrem com filhos desobedientes, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa trabalhar em cada coração. É o que nós suplicamos e te bendizemos, no nome de Jesus. Amém.